Galera. É um prazer estar aqui. Agradeço ao Coespa e ao Festival Parada Fotográfica. Meu nome é Carlos Contente, eu sou artista plástico, sou professor e sou mestre em processos artísticos contemporâneos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O UERJ resiste. Eu fiz um percurso aqui para mostrar para vocês, né, de fotógrafos militantes, ativistas ou envolvidos com política ou com causas ou com uma certa poética da micropolítica cotidiana, né? E o meu recorte foi puramente afetivo. São os que eu gosto mais, os que me vêm à cabeça de primeira quando você me pergunta assim, pense num grande fotógrafo ou uma grande fotógrafa. Então, assim, não pretende ser uma grande aula sobre todo mundo que merece ser retratado aqui, né, mostrado. É um recorte bem curto, né? Eu não incluí algumas pessoas que eu também gosto muito, né? Porque senão a gente teria uma aula aí de 6 horas, 10 horas, uma semana inteira de seguido, um festival inteiro só de fotógrafos, né? Porque eu gosto de muita gente, mas muita gente que é muito boa. Mas esses fotógrafos e fotógrafas, ou fotógrafes coletivos, me marcaram de um jeito especial, por motivos pessoais mesmo, né? E eu vou mencionando esses motivos e ao longo da nossa apresentação. Gostaria de dizer, antes de começar, que eu vou apresentar um grupo de jovens e 2 fotógrafos que são referências inspiradoras para esse grupo de jovens, né? E que formam 2 eixos de poéticas diferentes, mas que se relacionam. E 2 eixos que eu vejo a galera hoje, né, se inspirando, né? E aí eu vou falar assim que começamos a mostrar as imagens, né? Agora, pela capa, vocês já vão ver, né, do que eu tô falando, gente. De quem? Pelo menos de um deles, né? O nome dessa apresentação para vocês é Olhares Militantes. Eu não sei, não lembro se eu me apresentei, hoje eu estou assim. Meu nome é Carlos Contente, eu sou artista plástico. Me apresentei, já fui da UERJ aí, né? E aí tá meu contato, para quem gostou, quiser conversar mais sobre arte, fotografia também. Eu tenho um carinho muito especial voltado a toda forma de arte urbana e a história da arte, das intervenções urbanas, do grafite, stencil, cartazes, ações políticas, né, ativismo estético, político e etc. Essa é uma foto que quem sabe do que eu estou falando sabe por que caminhos a gente vai entrar. É uma foto do Evandro Teixeira, clássico fotógrafo, jornalista, que a gente vai ver mais adiante. Vou começar a nossa história, o nosso percurso com o Foto Guerrilha. O Foto Guerrilha foi um coletivo que eu conheci em meados de 2017 ou 16, eu acho que 17, mas ele nasceu de uma fusão de 2 grupos em 2016, como está aí na apresentação, que eram os professores mídia ativistas, da Bárbara Dias e Wagner Maia, que na verdade foram os 2 que eu conheci, né? E foi um coletivo criado com o objetivo de documentar as lutas da educação no Rio. Lembrando que a gente teve uma greve fortíssima naquele ano, 2016. E o outro, o Cauê Palone, que é criador do Megafonia, que eu vinha conhecer o trabalho dele mais tarde, e encerrou em 2018.
e da revista fotográfica Foto Guerrilha, né, de São Paulo. O Cauê atuou muito nos protestos contra a Copa do Mundo de 2014 e depois ficou inativo no mesmo ano. A gente vai ver algumas coisas dele desse período. Eles se conheceram em 2016 nas ruas, dando ideia que fosse reativado, né, a tal do Foto Guerrilha, né? E aí o coletivo tomou esse nome, né? E aí eles dizem que o coletivo o próprio nome já identifica logo de cara qual é a deles, né? E também o nome para mim foi muito importante, né? Logo que eu conheci, eu recebi um cartão e tava lá um cartão com essa logo, né? Uma amiga designer me diz que não se fala logomarca, se fala só logo. Mas eu sou das antigas, então eu falo logomarca. E aí eu achei super interessante, né? Esse logo com essa mira e o nome, né? Foto Guerrilha. Somos fotógrafos, mas a gente está na luta, né? Essa guerrilha urbana, né? Fazendo referência a toda uma tradição de arte de guerrilha, né? Ou fotógrafos de guerrilha, ou política de guerrilha, né? De ações rápidas, fugazes e da qual você vai, toma parte e depois foge, né? Porque é uma situação de confronto. E aí, esse daí é um extrato, né? Do Dicionário de Favelas Marielle Franco, que é uma iniciativa maravilhosa, né? Tem um link mais à frente, vocês vão ver. Né, o Dicionário de Favelas Marielle Franco vai abordar coletivos, grupos que estão relacionados às lutas das comunidades populares, né, a luta por moradia, mas também a esses ativistas e essas parcerias que fazem o cenário todo avançar, né, de lutas. Né? Então, o objetivo do coletivo é a construção de uma comunicação independente, ocupando as redes sociais. Acreditamos que, a partir dessa praxis ativista, não fazer mediado por reflexões na construção de narrativas independentes, conseguimos contribuir para a democratização da informação, pois propomos um viés humanístico da nossa produção fotográfica, quebrando estereótipos e ajudando causas que têm pouca visibilidade. Isso é importante, gente. Para quem é marinheiro de primeira viagem, né? Tanto no estudo da imagem, como ou específica da fotografia ou da pintura, como um estudo da imagem, né? Da intenção, né? da política, né? Envolvida com a imagem, da circulação da imagem. O que me chama a atenção no Foto Guerrilha é muito a clareza de propósito quanto à intenção, né? Quanto à construção de uma narrativa. E aí a gente vai acompanhar as fotos e ver quais são esses pontos, né? A gente já viu algum aí. Eles querem o quê? Ajudar causas que têm, dar visibilidade a causas que têm pouca, ao oprimido, né? E não sair da narrativa tradicional da grande imprensa. Então, vou começar pela Bárbara Dias. Na primeira foto, vocês vão entender porque o trabalho dela me afetou fortemente logo de cara e talvez vá afetar vocês do mesmo jeito. Bárbara Dias é uma das fundadoras do coletivo, né, junto com Wagner Maia e Cauê Palone, como vocês viram no texto escrito logo atrás, em 2016. Então, aí está. Eu me interessei, eu sou ligado às artes plásticas oficialmente desde 1999, quando eu passei no vestibular para a UFRJ, Escola de Belas Artes. Mas há muito tempo, antes disso, né? Já me interessava por arte, mas especificamente pelo fotojornalismo,
pelos fotógrafos, pelo ativismo estético, né, atravessado pela estética, foi a partir dos atos de 2013, pela politização crescente nas ruas, que foi uma coisa que acabou gerando novos fenômenos, né? Por exemplo, alguns partidos começam a apostar em lideranças femininas, lésbicas e negras, né? Como Marielle Franco, a gigante, né? Que está aí representada numa atuação dela em 2017, saindo do portão de trás ali da Lerge, na Praça 15, aquela parte, né, ali, entre um corredor de policiais. Ela estava atuando numa mediação não era uma greve, mas era uma paralisação dos policiais. Numa mediação com uma situação muito tensa, né? E a Bárbara é a melhor pessoa, a Bárbara Dias, autora da foto, é a melhor pessoa para falar do momento e do clique que ela deu. Ela já me falou pessoalmente num evento na UERJ chamado Foto Rio, mas eu prefiro que vocês procurem a própria fala dela. O que eu posso dizer é que foi um clique, né? Não foi aleatório, a Bárbara estava no local certo, na hora certa, também por procurar os locais certos, por ela saber do que se trata, saber da importância tanto da Marielle Franco como dessa greve. Ou, perdão, dessa paralisação, né? Que o policial não faz greve. Ou seja, ela parte, né, da escolha já estava dada no momento que o corpo da Bárbara Dias já estava ali nesse momento. Importante politicamente, que para um outro olhar, talvez não fosse tão importante. Ela sabia do peso disso, né? E aí, de repente, ela vê aquela mulher esplendorosa, séria, forte, sendo reverenciada, né, por um cordão respeitada por um cordão de policiais, né, que muito se associa a um certo espírito da masculinidade, do belicismo, do militarismo, da violência, né? A Bárbara se dá conta em instantes da grandeza daquela mulher e dispara essa foto. Mais do que isso, poeticamente eu não vou dizer mais nada, procurem a Bárbara Dias para perguntar. O título dessa imagem é Marielle, Flor da Resistência. Foi feito em 2017, ali no local onde eu falei. E a próxima se chama Flor da Natureza. Não é da Bárbara, tá? É uma intervenção de um artista plástico, também bastante jovem, né? Chamado Mulambo, uma intervenção digital, né? Sobre a imagem da Bárbara Dias, logo na semana em que circulou a notícia do assassinato, aquela semana terrível, ao redor do dia 14 de março de 2018. Então, aí vale mencionar o Mulambo como essa coisa da situação, né, da rapidez do olhar e da rapidez da situação, de entender o momento político e agir. O clique dele foi o traço sobre um trabalho que já circulava há um ano. Se dava um Google em Marielle e achava já essa imagem da Bárbara circulando. De uma certa maneira, uma imagem pop, já com Marielle em vida. E aí a Bárbara comenta: a figura de Marielle Franco esteve sempre presente nas manifestações sociais que eu venho documentando desde 2016. Ou seja, ela pegou 2 anos de atuação da Marielle Franco e 2 anos quentíssimos. 2 anos onde ela já se projetava como
uma figura política de grande porte, né? Vereadora, mas uma figura política muito representativa daquilo que ela carregava no corpo, da mulher negra, da mulher lésbica, da maré, né? Da circulação da cidade, da criminalização de certos corpos nessa sociedade com uma normatividade meio estranha. E aí ela coloca: esse registro foi feito em uma sessão na Câmara dos Vereadores, onde era discutido o orçamento da saúde municipal e os servidores estavam sendo impedidos de entrar na Câmara. Olha só que batatada, que besteira que eu falei. Eu confundi totalmente com a paralisação dos professores, dos policiais. Nada a ver. Deletem tudo que eu falei na fala anterior. Então, deletem, mas pode manter aí a fala. Batatada é parte da vida. O registro foi feito em uma sessão na Câmara dos Vereadores, onde era discutido o orçamento da saúde municipal. E os servidores estavam sendo impedidos de entrar na Câmara. Marielle saiu e começou a negociar a entrada das pessoas e obteve êxito. Quando ela saiu pela porta lateral e passou no meio de corredor de policiais que estavam ali para reprimir os manifestantes, pior ainda, mais tenso ainda. Eu vi a cena e cliquei. Essa foto não foi nem publicada na época, porém, com a sua execução, ela se ressignificou, tornando ainda mais forte. Eu tenho a impressão que essa paralisação policial foi em 2017 e não em 2016. Mas essa foto é de 2017. Força da Natureza, intervenção do Mulambo, tá? Esse desenho aqui de Marielle como orixá foi feito em 2018. Outro desdobramento da imagem foi quando ela é usada, muito provavelmente, né, sem saber a autoria, ou sabendo, mas essa não é a questão. A questão é, além de ser uma foto, assim como aquela do lado, né, que, se não me engano, é da mídia Ninja, feita lá na Praça dos Caetés, né, da Maré, aquela ao lado esquerdo, no Morro do Timbal. Essa outra aí é a foto da Bárbara Dias, que vocês acabaram de ver, ali entre o corredor de policiais que tentavam reprimir os servidores de entrar na Alerj. Já depois da morte da Marielle, na situação ali do 1 ano da morte, né? Então, claro que já se sabia, né, quem eram os autores das fotos, mas a foto provavelmente foi escolhida pela sua popularidade e pela sua força estética. E virou uma intervenção ali na rua 7 de Setembro, centro do Rio. Um lugar que Marielle frequentava, porque ali tem uma praça, se não me engano, se chama Buraco do Lume, que é um coretozinho que alguns parlamentares do partido dela têm uma iniciativa interessante, que é colocar uma banquetinha e fazer encontros públicos, assim, em cima de uma banquetinha singela, quase circense, sem querer ofender, claro, mas é uma coisa que traz uma alegria, para trazer o diálogo, né? Ouvir o transeunte, ouvir o trabalhador. Eu acho que é toda sexta-feira na hora do almoço, ali, entre 11 e 1, 11. Quem faz isso hoje é a ex-assessora dela, atual deputada Renata Souza, sem querer fazer propaganda, mas é que a gente se conhece de outros, não vou dizer outros carnavais, mas outros trabalhos, trabalhos de ONG, de educação mesmo. E ela está lá e faz um encontro público, né?
Então é um espaço assim afetivo para a comitiva ali, para a entourage da Marielle. É um espaço também de forte participação política, né? Ali centro da cidade, próximo a tudo, aos centros do poder, próximo ao Alerj, próximo à Câmara dos Vereadores, à Biblioteca Nacional, enfim, aquele corredor cultural, uma área de foco, né? Aqui seguimos com. Olhei aqui o título da imagem, se chama. Elas. Não, peraí, São Celestino não é essa não. Estou aqui brigando com. Tá. Figura 4, né? Figura 4. Achei. Protestos do 13 de maio de 2020. Bárbara Dias. Ser mulher negra é resistir e sobreviver o tempo todo. A Bárbara tem um foco no feminino. Claro, né? Uma interseccionalidade ali, né? Bárbara é um corpo feminino, é uma mulher, e tem um interesse, né? E o que eu acho bastante vistoso, né? É que se destaca do olhar que é bem masculino, não é machista, é bem masculino, do Cauê e do Wagner, que eu vou mostrar mais à frente, né? No foco, né? Ou seja, tem algumas coisas assim. Nem se definir, não vou adjetivar, não, fica com vocês. As qualidades da imagem, mas a Bárbara traz um olhar feminino muito bem definido por esse coletivo. E essa foto foi premiada para um tal de Allard Prize for International Integrity. Elas não vão nos calar. É uma das 6 fotos que venceram esse prêmio. Em maio de 2018. Tá? Ainda também no calor da morte de Marielle. Quer dizer, bom, não vou falar mais batatada. Não sei se essa foto é do ato da Marielle, tá? Tem até uma foto dela aqui. Ou se é de algo. Ou se maio de 2018 ela foi premiada, ou se maio de 2018 ela foi clicada. Mas, enfim, maio de 2018 ainda estava no calor, não só no calor, né? No trauma e na dor do assassinato de Marielle. Não que ainda não estejamos, e muito, estamos e muito. Figura 6. É a figura 6? É a figura 6. Essa foto tinha que entrar, né? Ela tem uma plasticidade absurda, maravilhosa, né? Ela é uma comparação visual da beleza desta mulher com a beleza deste rosto estampado nesse monumento, né? Encontra similaridade de traços, fala sem texto de uma ancestralidade aí direta, uma verticalidade das linhas, a escolha pelo preto e branco, assim. Acho essa foto assim demais, sensacional mesmo, assim. Aí agora vamos de Cauê Pauloni. Vocês vão ver por que
vai dar uma virada. Ele é um dos fundadores do Foto Guerrilha e vai trabalhar uns anos mais anteriores, o que a gente vai ver aqui, né? 2014, 13, 15, né? Então a gente vai ter aqui. Sabe o que é? Meu arquivo está pulando aqui, as legendas passando voando. Pronto, vamos que vamos. Protestos contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo. 2015, tá? Ainda 2015. Temos aí a galera. O que é esse símbolo aí, gente? A roleta, né? Lá em São Paulo eles gostam da palavra catraca. Do ônibus pegando fogo. Símbolo clássico do movimento Passe Livre. Não confundir com este engodo chamado movimento MBL, Kim Catupiry, que rola por aí, que é uma imitação chucra do nome para soar parecido e é o completo oposto. É um movimento de direita. A gente está falando aqui de um movimento pela livre circulação na cidade, de esquerda, um movimento social. Por acesso da juventude aos centros culturais, aos grandes centros. Lembrando que a gente vive em metrópoles multitudinárias, com problemas graves de transporte. Basta dizer que numa época de pandemia, os transportes não pararam de seguir lotados, tá? E, além disso, a gente vive num país de monopólios econômicos, né? Em todas essas metrópoles brasileiras, há monopólio dessas empresas que tratam do transporte urbano. Então, gente, não me venham com churumelas de que em 2015, em 2013, protestar por 20 centavos a mais ou 30 centavos a mais foi a porta de entrada da direita. Não, a direita entrou por onde ela sabe entrar muito bem, que ela é pela porta da frente, não entrou pela roleta. A roleta está aí pegando fogo, porque continua sendo um problema sério, que se tivesse sido ouvido, a gente não teria transporte lotado, caro, de péssima qualidade, no momento de fim do mundo que a gente está vivendo. Então, assim, você vê pelas cores, o olhar do Cauê, já é mais, assim, dessa energia da confrontação. Claro, também tem essa coisa clássica aí da massa, né? De uma votação, né? A gente deve se lembrar que a juventude e os movimentos sociais, no momento, essa franja em 2013 até 2015, estavam fazendo ocupações nas ruas, estavam fazendo assembleias, procurando um exercício, né? Uma prática, exercitar práticas de democracia direta, práticas enfim, práticas de um pensar e agir em coletividade e práticas de ressignificação do espaço público. A rua não é só a rua do trabalho, a rua não é só a rua do comércio, da compra, do consumo, da bitolação pelo consumo, né, da autossatisfação através da autorrealização, através da compra da roupa, do ter, do vestir. Não. Ela pode ser ampla.
ela pode ser do encontro, ela pode ser do simples gesto singelo, do pintar um cartaz com uma criança, ou de tomar uma decisão e partir à luta por alguma causa. Então aí era uma assembleia aí puxada pelo movimento Passe Livre, né? No centro de São Paulo, centro velho ali, antigo. E aqui eu já entro numa outra situation. Figura 9, vamos ver aqui. Que é bastante séria. Ah, não, aqui é a mesma situation ainda. 3,50. Gente, 3,50. Dá até saudade de gritar 3,50 não, né? O que custa hoje, em 2021, 3,50? Uma bala Juquinha? Um Guaravita? Um biscoito fofura no ponto de ônibus? 3,50 era a passagem cara de 2015. Vamos que vamos, gente. Vamos pro sério. Eu tenho um apreço, né? Uma das coisas que me afeta muito. Eu, inclusive, como artista, eu pintei uma série de quadros dessas faixas pintadas aí durante 2013, 2015. Eu acho a estética das faixas, a energia contida nas letras, né? A dinâmica do desenho das letras. Eu acho isso muito atual, muito urbano, muito gráfico. Eu acho sensacional. Tem uma sonoridade. E as faixas do Movimento Passe Livre eu curti muito na época, assim, esteticamente, né? E essa foto do Cauê eu acho bastante emblemática, né? Né? Ele divide a imagem aí, né? Quase que em 3 momentos, como se fosse um sanduíche, né? Você tem uma franja ali no alto, né? Onde tem as pessoas com os cartazes aumento não. Um trabalho aí do vermelho com o preto muito bonito, né? Que são cores fortes e cores ligadas às ideias libertárias, as ideias não libertárias desse libertarianismo econômico, chulo, não. As ideias socialistas, né? O preto e o vermelho muito bem destacados, né? No meio, o dizer e o preto da força da bandeira negra e o asfalto ali, né? Um campo de cor inteiro, cor de asfalto, que era essa realidade, né? Tascado na cara da crueza das nossas metrópoles, que não tem nada de Pão de Açúcar e Rio de Janeiro, ou então daquela São Paulo nostálgica, bossa nova. Não, é um mar de concreto para tudo quanto é lado, periferia, periferia em qualquer canto, e tudo igual, tudo com laje, tudo quente pra caceta, fio, celular, barulho de radinho, carro do ovo. O Brasil é isso. E aí esse grafismo da faixa vem aí muito forte, né? E muito bem capturado pelo Cauê, né? Numa manifestação, olhe lá, hein? Vocês raramente de pichadores de São Paulo, que tem essa marca super significativa, que já foi até estudado, não pela NASA, né, igual diz o meme, mas já foi estudada por uma galera que pesquisa design gráfico. Lá na Gringolândia tem um livro da Thames Hudson, se não me engano, que é uma editora inglesa, chamado Pichação, a arte gráfica, né, da pichação paulistana, a arte da... agora esqueci. Eu ia fazer a citação e esqueci de anotar. Enfim,
é muito peculiar, é diferente da própria pichação que a gente encontra em outras cidades, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus, Belém, Fortaleza, Cuiabá, Goiânia. Ela tem umas linhas retas, né, muito parecidas com a própria configuração da cidade de São Paulo, né? Então, sempre que aquilo desponta, seja numa faixa ou na parede lá pichado, chama muito a atenção. Uma força gráfica tremenda, né? Tem um filme bastante recomendável sobre isso, chamado Picho. Tem aí no YouTube. E aí vocês pegam e vê. Então, foi uma manifestação de um assassinato, a morte de 2 pichadores pelo Estado, né, pela PM de São Paulo, no dia 7 de agosto de 2014, né? Então, o Cauê, ele vai dando visibilidade a um grupo que é bastante marginalizado, né? E que fica nesse limite da margem mesmo, né? Que não foge de se colocar dessa maneira, né? Porque os pichadores sabem que é ilegal e muitos deles a adrenalina sentem que a adrenalina está na ilegalidade e o prestígio no grupo também está na ilegalidade. Quem quiser pesquisar mais sobre isso, tem um antropólogo da Unesp que aparece é Alexandre, eu esqueci o nome dele agora, gente, não vai dar tempo de eu pesquisar aqui, mas esse antropólogo aparece no filme Picho, e aí vai ter lá o nome dele, pesquisem o trabalho dele na internet. É muito interessante. Sobre o olhar, ele tem um olhar etnográfico sobre o grupo dos pichadores. Antes de matar um pichador, veja se seu filho está em casa. Os pichadores sempre têm umas frases assim. Sempre tem umas frases bastante significativas, né? Sempre tem umas frases assim, bem. Espirituosas, por assim dizer. Eu daqui a pouquinho vou mostrar um vídeo para vocês, mas antes eu vou falar, é um vídeo com o próprio depoimento, tá, do coletivo. Mas antes, quero mostrar um pouco do trabalho do Wagner. E parabenizar também o Cauê por ter essa abordagem, né, sem ter medo, né, de grupos tão marginalizados e saber abordá-los, né? Que é uma questão que eles vão colocar no vídeo, né? Por exemplo, não é legal fotografar a cara de um pichador, né? Ele pode ser assassinado ou ele pode ser preso, né? Aquilo se torna uma prova contra ele. Vou deixar para o vídeo que eles mesmos vão falar sobre isso, né? Isso é bastante interessante. Aí a gente vai ter o Wagner Maia, do Coletivo Foto, um dos fundadores também, colega de vocês da UERJ e da comunidade externa aqui carioca. E aí a gente vai ter ali, voltamos ao Rio de Janeiro, né? Um Paço Imperial ali, né? Quase, a gente consegue ver o Paço Imperial atrás da fumaça ali no cantinho direito. Tá? Paço Imperial ali, uma ação bastante truculenta, né? Da tropa de choque, tascando gás para cima de todo mundo, num horário assim, típico de horário de rush. Eu tive a sorte, inclusive, de estar num dia tendo que resolver uns problemas com a minha companheira no sindicato dela, e eu estava com febre e passar no meio dessa confusão. Foram as manifestações contra a venda da SEDAI, em 2017. Vejam como o tema é antigo, né? A gente pensa que é de agora esse problema da privatização da água, isso já vem sendo empurrado há tempos. E aí a galera mais escarniçada
fez um enfrentamento bastante direto com o Estado. Isso foi bem, né, representado no olhar do Wagner Maia. Vejam como o olhar desses rapazes tem uma diferença aí de delicadeza e de sutileza, né? Tem uma escolha de tema aí por aparatos militar, né? Tipo, mostrar força daquilo que esses grupos minoritários estão enfrentando, né? Pô, o cara com escudo de aço, com capacete, com gás, todo armado, né? Olha só a violência, olha só, para ter tem que ter peito, tem que ter raça para, né? É um espírito dessa coisa animalesca, assim, né? Desse espírito masculino, né? Não estou chamando ninguém de animal, gente. Eu estou dizendo que essa coisa da competição violenta, né? De um certo espírito marcial, marciano, né? Do planeta Marte, né? Essa coisa bélica, né? Fotografar o equipamento bélico, né? Lá o cara tá uma saraivada de bomba de gás e pedrada, garrafado e tá lá em pé. E o rapaziada todo equipado para enfrentar eles. Vejam a preocupação que ele teve de mostrar de uma maneira muito frontal, né? Mas sem revelar ali identidade, né? De manifestante nenhum, né? Ainda é a manifestação contra a SEDAI. Então tem toda uma política da imagem, né? Um senso de preservação desses grupos minoritários para preservar a sua continuidade, preservar a sua dignidade, né? Não criminalizá-los, né? Mesmo quando eles estão fazendo ações ilegais, né? Ações de enfrentamento, né? Ações bem duras, né? Então, valorizando o espírito aguerrido, né? De luta por direito, né? Isso é muito, ou de luta por conquistas, né? Então isso é muito chamativo, né? Faz muito jus ao nome do coletivo. Vamos ao que interessa. Esse vídeo que a gente vai ver agora é uma entrevista do coletivo Fotoguerrilha para um canal do YouTube chamado Deep Throat, Garganta Profunda. Não sei por que é esse nome. Magazine, revista, né? A gente não vai ver o vídeo todo porque é longo, mas solta um pedacinho do vídeo pra gente ver aí. Então, gente, vocês viram um vídeo aí, né? Super interessante. A fala da Bárbara, a fala do Wagner, do Cauê, no sentido de muita clareza, né? De propósito que eles têm com o coletivo, né? E aí eu anotei algumas coisas importantes, né? Para a gente discutir ao longo das próximas imagens.
certos valores ali determinantes, né? Certos posicionamentos e certos guias, né? Certos pensamentos guias, né? Fundantes ali do trabalho deles. Priorizam o olhar e o posicionamento do oprimido. Wagner Maia afirma isso, né? O que é muito, a gente vê nas fotos deles, né? Preocupação com manter o anonimato dos retratados em meio à revolta, respeito à ação política da revolta, tomando cuidado para não criminalizar o manifestante. Bárbara Dias. Ou seja, eles vão passar longe daquele cidadão médio, chato, que vai dizer: porra, mas é vandalismo, ali quebrou isso, quebrou aquilo, tá atrapalhando o trânsito, morreu na contramão atrapalhando o trânsito, devia estar trabalhando, devia estar estudando, devia estar bebendo, devia estar fazendo qualquer outra coisa. Não, eles estão valorizando ali o ato de revolta com um valor, ciente da violência imbricada, ciente das sanções, dos perigos, das dores, mas valorar aquilo como aquilo que rompe e cria novas possibilidades, e cria um respiro, e cria uma pressão para que as coisas mudem. Escrita cuidadosa com a forma. Com quem você vende e para onde? Wagner Maia. Importante, né? Ali ele já está tratando das legendas, né, do contexto, né, contextualizar a imagem do fotojornalista, né, aonde que foi, de que se trata esse protesto, né, com muito preocupados em não repetir clichês, né, repetir jargões, frases prontas do pensamento corriqueiro, o pior da mídia, né, que sim, costuma intencionalmente criminalizar, rebaixar, destratar toda a demanda popular, né? E aí tem uma frase muito linda e poética que reflete a visão da Bárbara, né? O prazer de estar nas ruas vendo a história sendo feita na sua frente. Você pega essa frase que ela diz e bota Marielle saindo naquele corredor de policiais, você fica até arrepiado, arrepiada, arrepiade, totalmente desorientado. Porque isso é criação, isso é arte. Né? Se sentir profundamente presente no seu tempo. A legenda é importante, o contexto é importante. Se relaciona com o que o Wagner disse agora há pouco, né? Só que a legenda é mais curta, né? Contextualizar a imagem. Texto e imagem trabalhados de forma bem feita, intencional e em uníssono, né? Combinando. O cuidado. Ah, legal. Aí eles começam a falar, né, do cuidado de não sair sozinho para fotografar em manifestação, agir em grupo, protegido com capacete, identificado. Wagner Maia. É interessante, é uma recomendação para quem se interessa, né, mostrando que não é um mar de rosas. Né, o Wagner fala até de possíveis pedrados que você leva até dos próprios manifestantes ou de qualquer um. O nome fotoguerrilha sugere guerra de narrativas, guerrilha de comunicação, frente à mídia hegemônica e um Estado fortemente equipado para a repressão. Cauê Pauloni, Wagner Maia e Bárbara Dias, né? Basicamente a legenda deles. Então, são textos, são falas, né? De um posicionamento político muito claro, muito firme e decidido, né? Que remonta muito às lutas aí dos anos 60 contra a ditadura, né? Só que respeitando os espectros do passado, das lutas passadas, mas presentes no momento atual, repensadas ou recriadas, criadas novas táticas,
adaptadas às novas tecnologias e ao novo tempo, né? E ao sistema de governo que a gente vive, ao nosso tempo. Mas o espírito a gente pode encontrar aí já no Evandro Teixeira, né? Evandro dispensa apresentações. Mas se você precisa de apresentações, vamos lá. Vou ler para você. Esse texto foi extraído do Instituto Moreira Salles. É só você acessar no site deles. Você vai encontrar um material farto do Evandro Teixeira. Ele é um fotógrafo importantíssimo do jornalismo brasileiro. Nasceu na cidade baiana de Santa Inês, ou Irajuba, segundo outras versões. Em 1935, iniciando sua carreira jornalística em 1958, em O Diário de Notícias, em Salvador, transferindo-se depois para o Diário da Noite, grupo dos diários associados de Assis Chateaubriand, na cidade do Rio de Janeiro, onde se radicou e mora até hoje. Em 63, ingressou no Jornal do Brasil, onde se torna uma figura mítica do jornalismo nacional. A gente vai ver o porquê. Eu escolhi os 3 melhores dele. Trabalhou no JB durante 47 anos, deixando o jornal apenas em 2010, quando ele deixou de ser impresso e virou um jornal online. Extremamente versátil, destacou-se em diversos campos da cobertura jornalística, desde os temas políticos até a fotografia de esporte. Entre os momentos marcantes da sua carreira figuram a cobertura da chegada do general Castelo Branco ao Forte de Copacabana durante o golpe de 64, a repressão ao movimento estudantil do Rio de Janeiro em 68, a gente vai ver uma dessas, e a queda do governo de Salvador Allende no Chile, ele estava lá, em 73. Assim como a cobertura de diversos Jogos Olímpicos e Copas do Mundo. É autor dos livros Fotojornalismo, de 83, Canudos 100 anos, 97, 68 Destinos, Passeata dos 100 mil, 2008. Sobre integrantes da celebrada manifestação de protesto à ditadura militar, que Evandro fotografou 4 décadas mais tarde. A fonte está aí, portais da Funarte, Brasil Memória das Artes. Vamos nessa? Vamos viajar um pouco. Eu preferi colocar as legendas no final do documento para a gente poder mergulhar na imagem. Né? Passeata dos 100 mil, famosíssima. Qualquer livro didático de história, meu amigo, você vai ter essa... Não tem como. Abaixo a ditadura, o povo no poder. Infelizmente, faixa e frase atualíssimas, né? Seria melhor que se fosse um artigo de museu, de centro cultural apenas. A passeata dos 100 mil foi uma passeata de mobilização estudantil, que envolveu outros setores da sociedade, em 68, né, envolveu grupos de mães de estudantes, envolveu grupos católicos, né, da tal da esquerda católica, mas não só, sindicatos, foi uma comoção da sociedade civil, em grande medida, contra arbitrariedades como a morte do estudante Edson Luiz no restaurante Calabouço, que era um restaurante popular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e houve um assassinato de um estudante pelo Estado no ato de fechamento desse restaurante popular, por ser considerado um local de conversas perigosas e subversivas e articulações entre subversivos, estudantes baderneiros que iriam fazer atos políticos, né, e outras coisas, e planejar golpes e revoluções.
Enfim, uma arbitrariedade também de sistema ditatorial, que serve como punição exemplar e como terror mesmo, né, para amedrontar as pessoas. Então foi um suspiro de liberdade, um suspiro de união, um suspiro não, um grito, né, da sociedade: não queremos isso, não queremos, apesar do regime já estar instaurado naquele momento, né. Os relatos todos que vocês buscarem, farta literatura, vai de Cecília Coimbra a Joanir Ventura, você vai ter farta literatura sobre o momento, sempre narrada, mesmo por quem sofreu as sanções e torturas do regime, que esse momento foi um momento de efervescência juvenil, cultural, política, de uma esperança de uma quase que uma sensação concreta de um mundo que estava por vir mais justo, igualitário, mais democrático no sentido de povo, né? No sentido de reforma agrária, no sentido de liberdades, de contato humano, de fim da fome, né? De educação, de leitura, de música, de arte. E assim, eu estou aqui falando uma opção de adjetivo aí sobre o momento, mas não falei o nome da foto. Que se chama Passeata dos 100 mil. Do Evandro Teixeira, 68, o ano que nunca acabou. Esse é o título de um livro do Zueni Ventura, que fala sobre esse contexto aí, né? Aquele jornalista Zueni Ventura. E agora, gente, vai ter uma que eu acho que é bem hilária, né? Inclusive, S17. Perdão, não é hilária, vem depois. Essa daí é barra pesadíssima. Como eu havia falado no começo, vamos falar da repressão aos movimentos estudantis. O Evandro Teixeira intitulou essa imagem de Caça ao Estudante Sexta-feira Sangrenta, né? No calor desse protesto pela morte do Edson Luiz, a rua pegando fogo, né? Em muitos casos, literalmente, pois haviam barricadas para conter o avanço dos jipes e tanques, né, militares, carros, né, militares. E algumas pessoas ficaram fortemente feridas, outras presas, e uma pessoa morreu, algumas pessoas. Uma delas foi esse rapaz, dado como morto, não muito tempo depois, né, da foto. Ele foi hospitalizado, mas ele morreu nesse mesmo dia. Tá? Ele sofreu uma queda e caiu com a cabeça de mau jeito no paralelepípedo, em virtude da queda. E a polícia continuou metendo pau nele, a porrada nele. E aí ele foi depois levado pelas autoridades à hospitalização e faleceu. Evandro capta o momento da queda, né? E aí acaba se tornando um discurso visual, né, da situação de todos aqueles estudantes que, de diversas maneiras, estavam sendo perseguidos naquele momento histórico. Foto que de ampla circulação até hoje, rememorada em museus muitas vezes, publicada em muitos lugares. Tá lá no... Eu não sei se é original, gente, que tá lá. Não sei se a original tá com
com o Evandro Teixeira, ou se está no Instituto Moreira Salles, mas no Instituto, no site do Instituto, você tem acesso à imagem e à informação, né? Contexto sobre a foto e tudo mais. Eu assisti ele falando sobre essa imagem numa palestra há muito pouco tempo atrás com ele, um cara super maneiro, muito simpático. E isso que eu estou repetindo aqui para vocês, ele vi ao vivo na Maré, numa ONG. Uma palestra que ele deu maravilhosa, e a Bárbara Dias também estava lá. Agora vem aquela que tem até um senso de humor ali, né? 65, poder dos militares ainda estava se consolidando, se afirmando, já estava no poder, mas ainda não tinha construído um discurso, né? E é uma queda meio estúpida de um motociclista da Força Aérea Brasileira, em 65. O Evandro, óbvio, né? Ele diz que foi completamente fortuito, né? Você nunca vai saber quando vai rolar um tombo, um tabaco, né? E a foto é incrível, porque tem um desenho que a bota do Milico faz com alguma peça de ferro arrastando no asfalto, que faz um desenho. Parece que ele está brincando igual criança de escrever a giz no asfalto, e a moto segue sozinha sem ele, né? Então, ele mesmo disse em 2019, nessa ONG, né? Nessa palestra que ele deu, que, porra, era assim, emblemático, né? Daquela estupidez milica, né? Que o povo, né? Acuado por um regime militar, queria apontar, né? Queria mostrar neles, né? Queria lá, eles são. Então, assim, tem esse sentido de dinamismo, né? E também de jocoso, né? Tem um sentido de humor. Um humor corrosivo contra o sistema, que é o que nos interessa aqui. Acredito eu, né? Ver, né? Eu estou trazendo um fotógrafo de um outro momento histórico para botar lado a lado com o Foto Guerrilha e depois com outro fotógrafo que vai vir mais à frente, para a gente ver isso, né? Essas similaridades. Um inspirou o outro. Um inspirou o olhar do outro. Porque nossos olhares estão cheios de gravações de imagens, imagens e mais imagens que vimos anteriormente. Então a gente tem a gente carrega esse sentido de um discurso de quem está sendo oprimido, tanto no Evandro Teixeira, quanto no trabalho do Foto Guerrilha. E aí agora a gente vai dar um voo aqui para outra poética, que é de um cara sensacional, chamado João Roberto Ripper. Recebi aqui agora, tá? Via satélite para todo o Brasil, o trabalho que eu mencionei do antropólogo que pesquisa os pichadores, Alexandre Barbosa Pereira. Procurem lá, Alexandre Barbosa Pereira, Unesp. O trabalho de pesquisa dele sobre os pichadores, extremamente atual. É bom para a gente ter aquilo que a gente não está falando aqui, um olhar limpo de clichês. Pô, vamos ver qual é a dos pichadores, o que eles pensam, o que eles comem, qual é o olhar deles. Né? Vamos pensar junto com eles, porque sem aquele olhar que eles são bandidos, são monstros, pode até ser um ou outro, né? Mas peraí, vamos ver um outro aspecto, né? E entender o fenômeno sem os clichês viciados que o sistema judicial, policial, militar nos empurra goela abaixo todos os dias. Que é muito o trabalho que o Evandro Teixeira está querendo fazer dentro dos grandes jornais, cara. Dentro dos grandes jornais do Brasil, a mídia hegemônica, concentrada na mão de menos de 10 famílias. O cara é um herói.
Ele não é só um artista, ele é um puta jornalista e ele é um herói. Desculpa o palavrão, estamos no ambiente universitário, mas só falando assim porque é um gigante, como foi Marielle. E como esse cara aí também que está vindo aqui agora, João Roberto Ripper. Nascido em 1953, no Rio de Janeiro, João Roberto Ripper trabalhou como repórter fotográfico dos seguintes jornais e agências fotográficas: Luta Democrática, Diário de Notícias, Última Hora, O Globo, Agência F4 e Imagens da Terra. Atuou como diretor na Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Rio de Janeiro, no Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro e na Federação Nacional dos Jornalistas. Foi coordenador das campanhas pela obrigatoriedade do crédito na fotografia e contratos de direito autoral e o responsável pela criação e implantação de tabelas de preços mínimos. Olha só que interessante, gente. Vamos falar do dia a dia? Não só no conteúdo da foto, mas vamos falar do dia a dia do trabalho do trabalhador da arte, do trabalhador do jornalismo, do fotógrafo, né? Vamos deixar dessa coisa mambembe, vamos se pro... Não, nada contra os espetáculos circenses mambembe. Estou dizendo assim, vamos profissionalizar o trabalho do profissional, que é um profissional, que rala pra caramba, e botar a tabela para não ficar nessa coisa do boca a boca, aí o cara cobra baratinho, o outro cara cobra qualquer preço porque não sabe cobrar. Vamos obrigar o crédito na fotografia para valorizar, lembrar sempre que tem um ser humano ali ralando pra caramba, indo para a zona de risco, tirar aquela foto. Ou então para uma zona de grande prazer e grande alegria, né, para tirar uma foto mais poética, né? Mas, enfim, é trabalho, é gasolina do carro, é passagem de ônibus, de trem, de avião, de metrô, bicicleta, expresso canelinha, tudo. Sola de tênis, da sandália. E também a azeitona agora da empada, idealizador e coordenador do projeto Imagens do Povo do Observatório de Favelas da Maré, onde eu assisti o nosso guerreirão, que a gente acabou de ver, Evandro Teixeira. Assisti a palestra dele no Observatório de Favelas. Eu fiz um mistériozinho para poder falar agora. Fundado, né, o projeto Imagens do Povo foi fundado pelo João Roberto Ripper. Que publicou em 2009, que eu tô com sede, gente. Vou botar um pouquinho d'água aqui rapidinho. Porra, quase esqueço. O Observatório de Favelas também foi fundado pelo meu camarada, conhecido, amigo, Eduardo Alves, que lançou um livro muito bom, Rosa, Metamorfose, e esqueci o nome. Como é que eu vou indicar o livro, porque eu esqueci o nome? Rosa, Fama e Metamorfose, lembrei. Eduardo Alves, um dos fundadores do Observatório de Favelas. Busquem o livro, comprem o livro e sigam o canal dele no Instagram. Então, vamos voltar ao que interessa. Ele publicou esse livro Imagens Humanas, né, que apresenta 195 fotos. Eu só vou mostrar 3, tá? Algumas inéditas, a partir de um acervo de 150 mil imagens. Vocês pensam que vocês tiram muito foto com o celular de vocês, né? Mas vai contar para ver se bate 150 mil. Não é brincadeira. Que arrebatam o olhar e traduzem a realidade desse país, com a sensibilidade que legitima o trabalho de mestre Ripper. O livro apresenta ainda uma entrevista exclusiva com ele, que é referência no cenário da fotografia documental brasileira. Esse texto muito bacana por Kita Pedrosa, essa apresentação do Ripper. E aqui a gente vai ter uma missa rural em Conceição do Araguaia.
Alguns de vocês aí podem eventualmente ser estudantes de história, professores de história, curiosos por história, amantes da história, amarradões na história, ou simplesmente frequentadores malucos e assíduos de sebos, ou então comentadores de política de internet. Aqueles que escrevem textão no Facebook, ou então polêmicas nos 200 caracteres do Twitter. Ou então ficam tirando foto de selfie com camisa de protesto no Instagram. Estão fazendo propaganda de todas essas redes sociais, né? Conceição do Araguaia foi cenário, né, da famosa guerrilha do Araguaia, que foi uma infiltração, né, de movimentos marxistas, comunistas, ligados ao PCdoB na época, com inspiração chinesa, do Mao Tse-tung, maoísmo, né? Que se trata de uma conexão maior assim com o povo e com o campo e construir uma afinidade, uma narrativa e uma adesão popular a uma ideia de uma transformação comunista, né, de uma revolução. Né? Então, militantes assim, muito urbanoides, nenhum deles era campesino, camponês lá, brabo, que fala assim, não, bem caricato, né? Não é que eu sou urbanoide pra caralho também, desculpa o palavrão, mas tem um filme que vale muito a pena vocês verem aí, que me veio agora, eu não vou lembrar o filme, mas me lembrei, chama Camponeses do Araguaia. Vejam esse filme, procurem no YouTube. Tem até um debate na página do LACE, Laboratório de Agenciamentos Cotidianos e Experiências, da UF, Universidade Federal Fluminense. Procurem esse cine debate, porque vai passar o filme Camponeses do Araguaia, e depois tem um debate. E aí vai mostrar o tema da memória, do trauma que ficou. Porque, assim, os guerrilheiros não chegaram nem a travar, a conseguir. Eles se infiltraram, eles se enraizaram ali, mas eles não conseguiram mal começar uma guerrilha, de fato. As Forças Armadas estavam informadas da presença deles na região, no norte do país, Ribeirinha, né, na região, e mandaram um contingente para reprimi-los maior do que o contingente da Força Expedicionária Brasileira, que foi lutar no norte da Itália contra as forças do Mussolini, fascistas, na Segunda Guerra. Como é que pode um negócio desse? O maior inimigo das Forças Armadas do país está dentro, está no coração do país e não fora. Curioso esse dado que é levantado pelos próprios camponeses. E aí vem as histórias muito contundentes. O João Roberto Ripper, vamos agora ao assunto que nos interessa, que é o fotojornalismo. Foi muito necessário contextualizar, porque, vamos combinar, a gente precisa sempre valorizar o ensino da história. O João Roberto Ripper, ele tem um olhar, assim, de uma sutileza, de um cotidiano, de uma delicadeza que está fora daquele grande acontecimento político, seja aquele que a gente vê sempre parado estático ali, né? A manifestação, a bandeira ao vento, gente reunida, né? Não. Essa beleza, essa força e essa política, essa força política do simples, do cotidiano, daquilo que às vezes a gente até esquece de olhar, né? Então, esse cara ele dispara um afeto
altamente positivo e importante da gente entender. Ele dispara um afeto que ele chega a te motivar a um cara urbanoide como eu, ou como um outro cara que eu vou mostrar daqui a pouco, a querer sair do seu lugar, sair do seu território confortável urbanoide, onde você está dentro do que você conhece, e ir para o coração do Brasil. Conhecer os vários Brasis. O João Roberto Ripper te desperta essa porra. Desculpa pela essa porra, não merece isso. Te desperta esse afeto. Se não te desperta, você está muito anestesiado. Tá aí, deve estar assistindo esses programas de toque show, que você depois de ver você fica cheio de toque, né? Ou então de surreality show, que é uma realidade completamente surreal, naqueles confinamentos, né? Um festival de bobagem. Então, assim, vamos nessa. Próxima imagem. Uma criança indígena no Rio Xingu. Dá vontade na mesma hora de dar um mergulho nesse rio, mas também de tomar um cuidado para não atrapalhar a pescaria dela e de ver esse pôr do sol. Vamos para a próxima? Essa foto não é foto dele, claro, né? Esse é o Robertão. João Roberto Ripper. Foto da colega dele, Ana Mendes. E aí ele tá no Maranhão. Tá? Para vocês verem aí um pouco do contato, né? Do modo operandi dele, né? Ele tá com uma câmera portátil, né? Também fotografando essa porra, sutileza num garoto um maranhense tomando banho de rio, né? Que envolve aí também bastante da personalidade dele, né? Essa facilidade de se aproximar do contato humano, de ser um cara gente fina, né? Isso não só ajuda, como é a raiz dele ter esse tipo de trabalho, né? Essa empatia altamente florida dele. E aí, os índios, os povos originários, prefiro essa palavra, povos originários. A Xânica, no rio Amônia, não é Rio Amazônia, é Rio Amônia, no Acre. Esqueceu que o Acre é Brasil. Acre é Brasil, fronteira com o Peru, fronteira com a Bolívia, mas é Brasil, meu amigo, longe pra caceta daqui de onde a gente está no Rio. Sou maravilha, como diria o Enfio, mas é Brasil, amigo. E ele foi lá. Por que não viver esse mundo? Aqui é as barras pesadas, né? Porque ele é um fotojornalista. O enterro das vítimas do massacre de Eldorado dos Carajás. Como eu não quero transformar essa animada aula aqui num obituário, pesquisem, tá? Façam esse trabalho aí. A gente dá muito valor à história, né? A esse recorte histórico. Então, esse dever de casa. Pesquisem esse massacre. Ali tem a bandeira do MST e uma cena muito pesada que, infelizmente, se tornou, por outros motivos, ou os mesmos, atual novamente, nesse 2021 tão massacrado. Então, assim, é outro clima. Quero manter um clima mais alto astral na aula de hoje. E aí, ainda não chegamos no alto astral novamente, estamos quase lá. Uma pesquisa aí, né, das carvoarias no Pará, né? Para não dizer que não falei das flores, né? O João Roberto Ripper, ele tem um trabalho seríssimo, né, das condições do trabalho no Brasil. A última foto não deixa de falar sobre isso, né? Mas essa de uma maneira muito direta, né? Esse trabalho que você
nas luzes do shopping, sob as luzes dos shoppings da cidade, você esquece que é o teu povo, que é ali do lado, apesar da distância, que é o teu país, que é a tua cultura, é o teu sangue. Podia ser a tua cunhada ali, o teu primo, podia ser você ali. Um trabalho em condições bastante precárias, né? Incluindo trabalho infantil, analogias, né? Trabalhos em condições análogas à escravização. Então, é um registro fotográfico também muito associado a demandas de movimentos sociais, coisas que até são pleiteadas no âmbito legislativo mesmo, né? De controlar e frear essa ganância desesperada, sobretudo na região do campo, que é tensa, né? Do latifúndio, né? A ganância do latifúndio, do latifundiário, né? E tem todos esses movimentos sociais que demandam por uma fiscalização ali, não só fiscalização, por condições dignas de trabalho, mínimas ou máximas, né? E então, assim, a gente pode traçar esse paralelo de novo com todas as pessoas que a gente viu, né? Esse olhar, né? Fortemente conduzido por um discurso político, é um olhar de alguém que entende qual é o seu papel como fotógrafo, como artista, como criador, como jornalista, presente ali naquele momento, a quem, e que toma lado. Quem que ele deve proteger com a presença da sua câmera, né? Porque a presença da câmera, eu esqueci de falar lá no Foto Guerrilha, é uma fala do Cauê Pauloni, né, lá de São Paulo, ela intimida as autoridades, né? Opa, tem um cara que interiorzão esquecido, né? É a mesma coisa de que uma ação de despejo numa grande cidade ou um enfrentamento entre manifestantes. Opa, tem imprensa aqui. A coisa fica mais. Vamos botar um cenário, vamos agir com menos truculência. Todo um debate, né? Que bons fotógrafos militantes podem trazer falas muito melhores que a minha para vocês. Uma outra bastante recomendável, já que eu estou fazendo várias recomendações aqui, é uma que, porra, peço desculpas, ela ia entrar nesse trabalho, é a Kátia Chiliró. Gosto muito dela, ela também é uma fotógrafa militante atuante aqui no Rio, muito atuante, muito tocada pelos temas das mães vítimas, né? Mães de vítimas de ações policiais, né? Ela tem um trabalho muito sério com essas pessoas. E é uma pessoa que se sensibiliza bastante. Foi um pouco assim por falta de tempo, excesso de trabalho. Ela não entrou, mas pretendo fazer muitas outras produções como essa, que estou fazendo aqui em parceria com a Coespa e com o festival, né? E aí vai entrar muito mais gente querida, né? Que merece. Mas assim, agora a gente vai falar de alegria. Ratão Diniz, tá? Foi aluno do João Roberto Ripper. Agora é só alegria, gente. Ratão Diniz, você viu pelo. Vamos lá no naipe. Um sorrisão. Ratão Diniz, tive o prazer de conhecê-lo novinho. Mas já com essa cara aí, com essa barba aí também. Vamos lá. A biografia dele. Ratão Diniz, fotógrafo formado pela Escola de Fotógrafos Populares. E até o ano de 2014 foi integrante da agência Imagens do Povo. Olha aí. Direto com o João Roberto. Então, fundada pelo documentarista João Roberto Ripper, que a gente acabou de ver. Acabou de ver. Vem documentando desde 2007 o projeto Revelando os Brasis, realizado pela Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura e Petrobras. Outros tempos, né, gente? Outros tempos.
Em paralelo, desenvolve uma alentada documentação fotográfica sobre o cenário do grafite, muito me interessa, que lhe rendeu, inclusive, uma exposição no Centro Cultural do Correios, aqui no Rio de Janeiro, durante o Foto Rio 2009. Além desses projetos, é fotógrafo oficial da Semana de Música Antiga da Universidade Federal de Minas Gerais e vem documentando as favelas do Rio de Janeiro, com o objetivo de mostrar, isso é importante, mostrar essas áreas a partir da ótica do seu próprio morador, através do olhar cúmplice, solidário e engajado. Olha que frase bacana que merece ser repetida. Mostrar essas áreas a partir da ótica do seu próprio morador, através do olhar cúmplice, solidário e engajado. Vale dizer, gente, que o Ratão Diniz, ele é cria da maré. E que há um cria da maré. Cria da maré significa um cara engajado na construção de uma identidade mareense. E ele amplia isso para toda a comunidade. Que é parte também da escola, né, do Ripper, né, parte do trabalho, né, como foi também parte da vida e obra de Marielle Franco, né. Existe esse jornal comunitário chamado O Cidadão, engajadíssimo, fruto de movimentos sociais e de ONGs, atuante na Maré há 20 anos, do qual o Ratão já foi ilustrador, escritor, tudo. E tem essa coisa de, pô, questionar, né, a narrativa dominante. Lembraram aí do papo do Foto Guerrilha? De remar contra a maré da narrativa dominante? Então, essa maré aqui, a maré do Ratão, a gente vai a favor. Vou até botar uma foto dele, que não é na maré, hein, gente? Só para vocês saborearem aí, depois eu falo. De valorizar a identidade. Não ter mais vergonha de ser quem é, não ser criminalizado por morar em determinada região da cidade, que é criminalizada pela classe dominante e é criminalizada pela mídia, que está totalmente concentrada na mão da classe dominante. Então é um discurso político sério, frontal e super importante. E que nas falas, né, aqui sou eu, branquelo do asfalto carioca, apesar de Zona Norte, asfalto, falar melhor do que eles. Então, busquem entrevistas com esse pessoal atuante na Maré, esse pessoal artistas, fotógrafos, militantes que vêm dessa região, porque há um discurso muito interessante que vale ser adequado para muitas regiões periféricas, né? Que não é um empoderamento raso. Não é um discurso de empoderamento raso. É um discurso com uma visão muito adiante. É um discurso de vida, né? Vamos falar de vida? Vamos falar da vida dele primeiro? Depois a gente fala de vida na foto. A documentação sobre a arte do grafite no Brasil possibilitou, em 2012, a realizar uma residência artística no projeto Real Occupation London, em Londres, no Reino Unido. E neste mesmo ano participou da exposição Ginga da Vida, na sede da Aliança Francesa, em Paris, arrebentando a boca da botija. Além desses projetos, já participou de inúmeras mostras fotográficas no Brasil e a mais recente, Travessias 2, Arte Contemporânea na Maré, uma exposição que reúne obras de artistas renomados do país.
A mais recente, Uga Uga, da Lama ao Bloco. Essa eu acho demais, cara. Depois a gente vai falar dela. Um recorte poético dos últimos 7 anos da história do tradicional Bloco da Lama de Paraty. E também expôs seu trabalho no exterior, tendo seu trabalho publicado em diversos livros e periódicos. A fonte é do site dele mesmo, né? Provavelmente ele se mostrando para o povo, alguém, amigo, brother, querido, querida, prima, tia, escreveu para ele. Esse bloco aqui que a gente vai ver agora é um bloco feminino de bate-bola, sensacional, né? O cara foi descobrir um bloco que eu nunca tinha ouvido falar, mas também sou mó nerd. Mas também o Ratão descobre uns negócios que você nunca viu, cara, assim. É a turma bem feito de Campo Grande. É a turma bem feito? Não, bloco, perdão. Bloco, aí, já, de vez em quando eu dou um deslize na batatada. Bloco Coretetes. Coretetes. Turma de bate-bola feminina na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu acho que é o Lari, pelo naipe do bairro. Só ver. Cara, vocês vão ter que perguntar pro Ratão. Tenho quase certeza que é o Lari, gente. Que não é tão longe da Maré também. Eu não anotei. Eu esqueci de anotar. Pergunta ao Ratão. Entre em contato com ele. O cara é super acessível. Depois vai vir um link aí dos contatos dele. Aí mais as coretetes. Sensacional, né? Uma sensualidade, né, na foto e umas cores que, né, refletem assim a alegria de viver e ser suburbano. Quem sabe, quem viveu sabe, né? Gente, essa imagem é de um evento, eu já fui, e que é isso aí. É sensacional, a festa tradicional da Folia de Reis, Estrela Guia Rosa e Branca, do Morro da Formiga. Acontece na época da Folia de Reis, né? Verãozão no Rio de Janeiro. E a comunidade toda abre suas casas e segue o bloco, e é um festejo tradicional há 80 anos. Na comunidade do Morro da Formiga, né? Incrustada no seio daquele bairro caretésimo da Tijuca. Desculpa, não tem preconceito. Tem muitos amigos tijucanos. Mas é aquela brincadeira que a gente faz entre nós, né? E aí você tem algo tão... Cara, que assim... Cara, chamando o espectador de cara, mole. Assim, que é... Você, de repente, você vira uma rampa, vira uma rua, vira outra, e você tá 2.000 quilômetros para dentro do país. Aí você ouve o sotaque da galera, você é trazido, você está no Rio de Janeiro, no meio da cidade. Então, assim, e vendo uma festa popular incrível. Então é bastante provocadora de vários afetos interessantes essa pesquisa do Ratão, né? Ele está procurando pulsão de vida, tem gente que não gosta desses conceitos de pulsão de vida, né? Também larga isso para lá. Mas ele está procurando aquilo, assim, ele não querendo comparar, mas ele amplifica um eco do João Roberto Ripper, né? Essa coisa de procurar essa alegria de viver, ele aumenta o volume disso ao máximo, pelo menos no meu olhar, que eu reconheço esses lugares, eu reconheço essas festas, eu reconheço essa cor de pele, eu reconheço esses tipos físicos, né? Como como local, como a minha realidade, né? Como aqui, né? E ao mesmo tempo ele entra essas fantasias, né, de Filha de Reis tão tradicionais que a gente sempre imagina, isso já não tem, mas na grande cidade você pum, né? Então o Ratão ele
amplifica no sentido dele, ele te traz uma descoberta, de repente você descobre o Brasil em 2021. Traz uma surpresa. Opa, cara, existe isso, né? Você fica assim. E aí tem aquilo, assim, eu pirei quando eu vi essa série do Ratão, que é o Bloco da Lama em Paraty, que eu nunca tinha ouvido falar. E é uma coisa de uma plasticidade na fotografia que é absurda. Infelizmente não vai ter tempo para eu mostrar. Eu só trouxe 2 ou 3 fotos, mas vocês vão se virar aí. Procure, é obrigado. Isso aí é para passar na prova. Procurem o Bloco da Lama Ratão Diniz, que é um troço assim, porra, de tirar o pica-pau do oco, como diz o Maurício Valadares, radialista, né? Agora faz um podcast chamado Ronca Ronca. É muito louco o negócio, é muito plástico, é muito visual. Parece que você deu vontade de tocar assim, a foto. O Bloco da Lama é algo único e extraordinário que acontece em Paraty. Os seus componentes banham-se na lama medicinal na praia do Jabaquara e saem pela cidade irreconhecíveis e impressionantes por sua fantasia natural. Daí é uma coisa que eu nem tinha pensado em falar, essa coisa do tema da fantasia, né, no Ratão, é um tema recorrente, interessante. E aí, logo, né, foi mais lindas aí, né, numa alegria, assim, porra, a vontade de me mergulhar me enrolar nesse mar de lama ali, né. Essa é a primeira sensação que me desperta. Cara, qual o próximo ônibus para Paraty? Quando é que disse bloco? É que eu voltei uma pra tchutchuca aí, gatona, que, sei lá, eu acho que essa foto me diz muita coisa. A fantasia lá no fundo, né? Uma coisa da composição, né? As cores da foto, verde da parede, né? É, o Ratão tem uma experiência, ele traz uma experiência cromática assim, muito prazerosa. Não sei qual é a técnica que ele usa, que eu não sou um fotógrafo profissional, eu sou muito mambembe, amador, mas eu sou amante das artes. Mas ele, de alguma forma, tecnicamente, no ajuste da câmera, ele ressalta muito o azul do céu, ou então esses campos de cor que se destacam, né? Aí você tem o vermelho tijolo, e de repente o verdão, esse verde geleia, esse verde fosforescente, né? Que combina aí com a máscara de bate-bola dela e traz a própria musicalidade ali, né? O verde está rodeando a caixa de som, tem um verdinho ali também tem um verdinho ali também na. O que é aquilo ali embaixo? Ali? Tem um treco ali, uma fiação ali, acho que é um negócio de tomada, assim, né? Não sei. E toda a dança aí, né? A brincadeira, o trejeito, a jocosidade, o vamos se divertir, vamos zoar, vamos viver, que a foto traz, né? E aí, para ir fechando a nossa história, né? Não podia deixar de falar de um cara que não é um fotógrafo, mas que é altamente fotografado. Ah, esqueci de falar da moça aqui, peraí. A 31, gente. Então, a 31, vamos ver quem é? É a Coretex, o bloco da Coretex de novo, tá? Um bloco de, como disse, bate-bolas femininos. Edson Rosa. Edson Rosa é uma figurinha tarimbada, figuraça, um performer, um manifestante, um guerreiro, tarimbada, uma figura tarimbada em todas as manifestações, mesmo quando não há manifestações. Aí, basicamente, desde 2012, tá? Para quem acha a camisa amarela da seleção deve ser 2013. Não! 2015? Não! É uma camisa amarela da seleção, né? Quando a Copa ainda era, nossa, que legal, vai ter Copa, vai ter estádio, né? Toda assinada, né? E que ele parece que faz isso um uniforme de luta, né? Para lembrar
Em que momento começaram certos levantes, né? E por que motivos, né? Hoje se diz que se perdeu essa simbologia, né? Acho que vale a pena prestar atenção nas frases do Edson, por ele ser tão fotografado e ele também fotografar com o seu celular. Porque aí a gente pode entender como perdemos essa simbologia de Brasil, de alegria de ser brasileiro, de Brasil, alegria da festa, da bola, da praia, Brasil, que não me cabe aqui julgar, né, porque isso é uma aula de fotografia, né, como é que isso se perdeu para um lado tão escroto, né, como hoje se vê, né, toda a simbologia verde e amarela. E aí ele tá com a máscara vermelha do Fora Bolsonaro. Edson Rosa, militante muitas vezes solitário, isso é importante. Edson Rosa é uma figura presente em diversos protestos do Rio, com seus cartazes irreverentes contra a corrupção e em defesa dos direitos de classes. Fonte O Globo, 18 de fevereiro de 2021. É uma matéria que fala sobre ele. Uma das poucas matérias. Claro, no Brasil de Fato, no Jornal Brasil de Fato, você vai ter imagens e escritas sobre ele. Mas no Globo, eu digo mídia hegemônica, esse trechinho. E aí, fotos que a companheira, ele tem uma companheira que caminha sempre com ele. E aí ele marca a foto dele com eu. Essas fotos é o carimbo dele. Eu tirei, ou então Edson Rosa, ER, as iniciais, para marcar que não é uma foto de um pedestre, de um transeunte, ou de um fotoativista, ou de um fotojornalista, né? Uma foto dele, né? Então ele, nas suas mídias sociais, ele também tem uma prática de criar memes com fotos que ele faz no mercado. Ele pensa na frase, tipo, sei lá, vou falar uma coisa assim engraçada, que o ovo tá caro, o abacate tá caro. Fotografa e escreve, né? Mas geralmente são frases mais espirituosas, assim. Escreve assim, ele insere no computador a foto por cima. E ele tem uma produção de cartaz, assim, absurdete. Assim, quem conhece ele, vai na manifestação e vê a quantidade de peso que ele carrega, não tá no gibi. Nem no Fotolog. Nem no Blogger. Tampouco. Não, no Instagram tá, de muita gente. Ele carrega pesos e mais pesos com amarrados aqui, né? Então ele vai virando os cartazes com várias frases, como se fosse um GIF, né, humano, né, que vai mudando e mudando a imagem, assim, ou um caderninho, né, ou aquele homem sanduíche, né, das propagandas. E é uma performance, e ele tem uma doença no pé, né, que de vez em quando pede ajuda. Se você puder mandar um pix para ele, procure saber e mande. E apesar disso, ele é um dos caras que mais está em pé, passeata, e faz ele faz uma movimentação muito curiosa, não sei se eu registrei aqui, de ir a lugares, às vezes, que dá lugares simbólicos para a luta política, né? Por exemplo, ele tem fotos, não coloquei aqui, ele fez várias fotos sozinho no cemitério do Caju, se não me engano, né? No túmulo de Marielle Franco. É uma forma dele protestar, é uma forma dele criar, materializar o protesto dele, não só o protesto, mas materializar a criação dele. É a forma dele estar presente. Eu mencionei Marielle porque Marielle estava muito junta das mães
de vítimas do Estado, né? Uma delas, não vou expô-la, é mãe de uma criança, né, que ficou marcada nas nossas retinas por uma imagem, né, da sua camiseta escolar manchada de sangue. Dor de mães, de filhos assassinados não tem preço. Vejam a força da letra dele, né? Geralmente, né, o artista, né, o criador ou o militante, quando trabalha com materiais precários, assim, tipo papelão, tinta, o pessoal é maluco. O cara deve dormir nesse papelão. Acha, vem com um papo desse. É maluco, assim, eu cansei de escutar. O Edson era maluco, né? Não tem nada de maluco. Maluco é quem não ouve o que ele está escrevendo aí. E ele tem uma. Ele é presente. Ele está em todas. E ele sabe nas quais ele vai estar. Ou seja, a presença aí, ó, que combina com todos esses fotógrafos que a gente falou aqui. Porque a minha ideia aqui é falar não de fotografia, né, porque eu não sou especialista da área, é falar de presença, é falar de olhar e é falar de atuação estético-política. Aí, para encerrar, posse do prefeito bonitinho do Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 2019. Edson Rosa, sozinho, perguntando uma frase típica dos manifestantes lá de 2013, 2014, relativa às obras de implosão da Perimetral, avenida ali no Rio de Janeiro, né, na zona portuária, para construir o Porto Maravilha. Houve um caso aí interessantíssimo, que vocês podem pesquisar nos grandes jornais, de desaparecimento de vigas. E aí vocês procurem saber. Então o Edson foi lá protestar sozinho. Você foi? Ah, não, Contente, eu tava na praia lá em Búzios. Ah, não, eu tava cheio de paçoca no rabo, tava cheio de farofa no bucho, dormindo lá na casa da minha mãe. O Edson tava lá. Dia 1º de janeiro. Com foto, com circulação em redes sociais, seu posicionamento, sua letra linda, reconhecível, seus cartazes, enfim. Vamos falar de processo criativo? Vamos falar com ele. Aí, ó, que interessante, né? A companheira dele mostrou uma... Essa foto é antiga, né? Da época, né? Dos protestos contra a realização de obras para construir estádio, né? E que queremos escolas, metrôs, trens, ônibus, barcas e hospitais padrão FIFA. Claro, era uma frase corrente na época, né? Que circulava nas redes e nas bocas, na rede social da rua. Entretanto, imagina se essas demandas tivessem sido ouvidas hoje, nesse momento, em que na semana passada eu perdi um amigão, um momento de mocorongo vírus. Perdi de uma maneira que ele não precisava, desnecessária. Se contaminou dentro do hospital. Foi fazer uma operação besta, boba. Aí tem uma frase que circulava na época de um grande jogador de futebol que falava assim, se você quer Copa, então você tem que ter estádio e não um hospital. Ele tem um hospital particular, né? Essa era uma questão interessante, né? Era uma questão... Quanta gente né? Quanta gente se foi, né? Porque os metrôs e as escolas que querem abrir para privada, e aí pressionam o governo a abrir a pública também, os metrôs lotados, os trens lotados com assalto e parando, sendo que os trens do Rio de Janeiro são um dos monopólios
um dos piores monopólios de transporte do Brasil. Ônibus, nem falar, né? De barato só tem o dono. E aqui as imagens, as legendas que eu li para vocês, tá? Vou deixar agregado na nossa aula, porque é importante, né? As referências de todas as figuras desses imensos trabalhadores da arte, do movimento social, das utopias possíveis, das heterotopias, do cotidiano, da alegria de viver e da simpatia e da empatia. Sites, tá? Uma boa matéria aí no Amazônia Real, né? Onde eu dei uma estudada aí sobre esses trabalhos, né? Foi onde eu extraí essas imagens da Amazônia, do Ripper, e o Ateliê da Imagem, né? Onde vocês vão conhecer mais estruturado assim, o trabalho do João Alberto Ripper e de outros fotógrafos que estão ali. Abaixo, o coletivo, né, Fotoguerrilha, o site próprio deles, a entrevista que vocês assistiram em vídeo, e o Dicionário de Favelas de Marielle Franco, que é um Wikifavelas, é tipo uma Wikipédia. Até a interface é parecida. E que vale a pena vocês darem um giro aleatório, assim, darem uma brincada lá e, pum, dar de cara com novidades e surpresas dentro do site. O Face do Edson, né, porque, porra, uma figura rara nesse planeta tão confuso. O Flick do Cauê Pauloni, que é uma viagem por São Paulo, muito legal, e tem uma viagem dele do Rio. O Flick do Ratão, que é onde vocês vão encontrar as fotos desse bloco absurdo lá de Paraty. E vocês vão, assim, tirem um dia só para ver essas fotos do bloco de Paraty do Ratão, que vocês vão cair para trás. Vão ficar com essa cara mesmo. O site do Imagem Humanas, do João Roberto Ripper. Aí os dois clássicos, né? O Ripper e o Evandro Teixeira, né? Pô, desculpa, o Ripper tá vivo, né? Mas já é um clássico já há muito tempo. Formou gerações e já é um gigantesco. E o Instituto Moreira Salles, né? Aquela família rica aí do Brasil, mas que tem bom gosto. E tem um Instituto de Bom Gosto. Aberta a consulta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para mim foi um prazerzão de imenso montar essa fala aqui. Eu falo pra caramba. Então, eu também estou com tempo para falar pra caramba. Estamos aí para quando quiser me consultar, conversar comigo. Eu tenho um canal também no YouTube. Me procurem através do Instagram, @ContentStudio, né? Tudo junto, o E que termina o Content junta no S do estúdio, Content Studio. Se puder colocar o link aí, agradeço, que aí ali é o meu meio de comunicação principal com todo mundo. Tem o Twitter também é Content Studio, tá? Mas não reparem a bagunça, só falo besteira. Vocês já viram que eu falo, só falo besteira. Então tá, pessoal, um beijo no coração.